Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Daniela Coelho, eu sou diretora associada de SG da ICTS Protivity. Estamos iniciando o quarto episódio da trilha sobre jornada SG. O nosso tema hoje é a governança, indicadores e cultura. A gente já teve 3 episódios anteriores, então se você perdeu é só acessar o nosso canal no YouTube. E a gente vai ter mais 2 episódios ainda até o fim do ano, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que a gente sempre vai estar divulgando as informações, datas e as inscrições por lá. Para fazer parte aqui do nosso bate-papo, temos 2 convidadas muito especiais. A primeira é a Marita Riss, que é formada em Economia e Administração em Paris, na França. Ela tem experiência profissional, além da França, no Chile e na Índia também. Trabalha no Carrefour Brasil há mais de 7 anos, onde é gerente de sustentabilidade. E ela lidera 2 frentes, que a gente vai, inclusive, falar sobre esses temas hoje. Uma dessas frentes é a cadeia de produção, principalmente cadeias de carne e soja, relacionados aí ao combate do desmatamento. Também responsável por economia circular, com projetos de combate ao desperdício alimentar, transformação de embalagens. Além disso, eu vou ter aqui comigo a minha colega Lívia Cuiabano, que é consultora sênior de compliance e sustentabilidade, com experiência em ética organizacional, investigação, estruturação de programas de compliance, que, como eu falei, vai dividir aqui a condução desse nosso bate-papo. Bate-papo esse que vocês sabem, estão acostumados com webinars, vocês podem contribuir também, tem um chat aqui, então fiquem à vontade para mandar as perguntas por esse e-mail, que aí, conforme for chegando, a gente vai interagindo aqui, tá bom? Espero que vocês aproveitem, sejam bem-vindos novamente. Eu vou passar aqui a palavra, então, para a Lívia poder fazer a nossa primeira pergunta. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, acho que vai ter bastante assunto para a gente falar. Eu, particularmente, sou uma entusiasta muito grande do Carrefour e de todas as ações que vocês têm começado, mas vamos levar esse assunto para o pessoal, né, que não conhece tão fundo. Maria, minha primeira pergunta para você eu queria entender, queria que você explicasse um pouquinho como que essa questão da governança e a sustentabilidade foi tratada dentro do Carrefour, que tipo de estrutura e iniciativas vocês iniciaram e estão tocando? Bom, bom dia a todos, né? Muito obrigada primeiro pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Antes de responder a tua pergunta, Lívia, só relembrando um pouco do grupo Carrefour Brasil, né? Que nós temos mais de 45 anos no Brasil, tá? Então é uma empresa que já tem um tempo, né? O Brasil, ele é o segundo maior país para o grupo, em termos de resultados importantes, né? Então é um país muito estratégico para o grupo Carrefour Brasil. O Carrefour tem 2 grandes bandeiras, né, que é o Carrefour e o Atacadão, que é importante, a gente não pode esquecer, né, e no todo a gente tem mais de quase 100 mil funcionários. Então, é muita gente. Somos presentes em todos os estados do Brasil, tá? E desde 2018 foi lançado toda uma mudança estratégica e até de governança, que a gente vai poder falar nessa live, que chama For Food, né? Que é um movimento para liderar a transição alimentar, para poder permitir a todo mundo de se alimentar melhor, de forma acessível. Então, isso mudou muito a nossa forma de trabalhar, de pensar, de se organizar dentro da empresa, né? Uhum. Então, voltando para a sua pergunta, Lívia, na forma de estrutura, primeiro falando do Departamento de Sustentabilidade. Acho que isso é uma coisa muito importante. Sim. A diretoria de sustentabilidade responde diretamente para o comitê executivo da empresa. Então, ele é 100% independente de qualquer outro tipo de departamento. E esse reporting diretamente para o Comex dá uma voz, né, objetiva sobre tudo que a gente faz, e eles acompanham tudo que nós fazemos com pautas frequentes no Comex sobre nossas pautas de ESG, tá? Mas, além disso, além desse departamento, né, que é onde a gente trata todas as questões que sejam ESG, né, a gente tem alguns comitês específicos para temas mais críticos, que a gente precisa de trabalhar com muitas áreas de uma vez, né? Então, esses comitês, eles são alguns mais antigos, como o Comitê de Embalagens, que existe desde 2018, o Comitê da Carne, que a gente fala, né, que é onde a gente trata todos os sistemas de desmatamento que existe desde 2019. A gente tem um tema de comitês recentes que a gente criou em 2021,
Comitê de Direitos Humanos, Comitê de Gases de Efeito Estufa, e um comitê mais genérico, que é o Comitê de Gestão de Crise, que ele é sempre meio que acontecendo assim, e obviamente quando surge uma crise, como por exemplo o tema da pandemia, aí a gente abre uma célula especial, como a gente fala, sobre esse tema, onde vários departamentos estão envolvidos, né? Então, por que desses comitês, né? Acho que a parte muito importante, quando a gente fala de ESG, de governança das empresas, é de responsabilizar as áreas. Não é a sustentabilidade que tem que falar e decidir e mandar os outros fazerem, né? Eu acho que esse tema de trabalhar com as áreas sobre cada um dos temas específicos mostra o quanto importante a sustentabilidade. Ela não vai fazer nada sozinha, né? Ela só vai orientar, vai dar os guidelines para as empresas e para os departamentos trabalharem sobre alguns temas, né? E em longo prazo, a nossa meta, né, é que a sustentabilidade seja até descentralizada, né? Por exemplo, no Carrefour na França, isso já acontece. Em vários departamentos, existem pessoas dedicadas 100% à sustentabilidade em cada um dos departamentos, que sejam comercial, que sejam sustentabilidade, negociação, indiretos, enfim, que seja dentro do suporte ou na cadeia inteira, tem pessoas dedicadas à sustentabilidade, que são técnicas. Então, na logística, por exemplo, são engenheiros de logística que trabalham sobre os temas de sustentabilidade. Então, essa é uma coisa que a gente vai fazer e vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Trazendo um pouco, talvez, um exemplo, né, de como foi criado, como a gente gerencia esses comitês, né? Eu queria trazer um pouco a história do Comitê de Embalagens, né, que na época eu trabalhava na parte de gestão de resíduos, né, na operação das lojas, quando o Carrefour, como um todo, assinou um compromisso global da Ellen MacArthur Foundation, né, de assumir, de ter 100% de embalagens recicláveis, sustentáveis ou compostáveis até 2025. Essa assinatura foi feita, eu lembro, no dia 30 de outubro de 2018. Aí, 1º de novembro, chega a informação para todos os países, e aí? Então, aí, obviamente, gera um pouco de pânico, né? Porque lembrando que o varejo em si não faz nada, a gente não possui nada, não produz, não tem nenhum caminhão, a gente recebe e distribui, né? Então, como que eu vou ter 100% de embalagens sustentável, para ser mais curto, sem fazer nada, assim, não existe nenhum... as pessoas brincavam, né? Eu não sou engenheiro do plástico, como que eu vou fazer? Então, como a gente faz, né? Então, logo na primeira quinzena de novembro de 2018, eu criei um comitê com todas as áreas. E essa meta, ela era uma meta de marca própria, mas já logo no início, eu chamei todo mundo. Então, foi gente pessoas dos outros departamentos de comércio, de logística, de comunicação, de perecíveis, que a gente fala, açougue, padaria, peixaria, os outros tipos, bazar, têxtil. Vamos refletir sobre embalagens, né? Então, eu acho que é um pouco isso o desafio da sustentabilidade. Ninguém é especialista, mas juntos a gente consegue simplificar. Então, tem que ser 100% sustentável, reciclável, reutilizável, tal tipo de plástico pode, não pode? Não. Vamos simplificar. O que é ter uma embalagem mais sustentável? Monomaterial. Vamos tirar o negócio que tem uma parte de plástico, outra parte de papel, outra parte de alumínio, vamos fazer um material só. Vamos reduzir o tamanho. Vamos excluir algumas embalagens. Por exemplo, bola de futebol. A gente percebeu que a gente estava embalando bola de futebol. Para quê? Uhum. Então, aí tiramos. Então, assim, e às vezes foi só passeando na loja com essas pessoas e os especialistas, porque eu pessoalmente não sabia que a bola de futebol, que eu não compro bola de futebol, né? Sim. Era embalada, mas o diretor lá daquele departamento sabia. Marie, mas isso é embalado, vamos tirar. Então, isso é redução de custo, primeiro, simples, rápido, em algumas semanas a gente conseguiu algumas soluções. Então, acho que dando esse ritmo, essa responsabilização para as áreas, e a gente chama isso de quick wins. Uhum. Coisas que a gente conseguiu fazer em algumas semanas, outras que a gente está fazendo até hoje. Sim. Então, foi meio que simplificar, democratizar esse conhecimento da embalagem, do plástico, disso tudo, nesses comitês. E a ideia, justamente, de juntar todo mundo é um aprender com o outro. Então, quando a pessoa que tirou aquela bola de futebol da embalagem
aprendeu com a pessoa de perecíveis, que fez outra coisa, na padaria, por que a gente precisa ter um visor para ver o pão francês que você acabou de pedir para o atendente te servir? Não faz sentido, você acabou de ver o pão. Então, várias coisinhas assim. E, em paralelo, obviamente, que a gente vai precisar do especialista do plástico, aí sim a gente contrata uma consultoria que fez todo um diagnóstico, onde a gente percebeu que a gente nem tinha as informações. Então, aí eu chego no meu segundo ponto, e acho que primeiro passo para a governança é ter as informações. Então, a gente percebeu que a gente, para cada produto, né, da marca Carrefour, a gente tem uma ficha técnica. Mas a ficha técnica era sobre o produto, não sobre a embalagem. Então, a embalagem era a embalagem de plástico. Sim. Mas e o rótulo, e a tampa, e que tipo de plástico? Então, a gente demorou quase 1 ano para conseguir 100% para mapear, exatamente. Que foi ligar para centenas e centenas de fornecedores, refazer todos os processos internos, reorganizar as fichas técnicas por componente, com todo o detalhe, e mudar um pouco esse mindset, essa cultura, né? O produto não é só o produto, não é eu sou dentro, é também a embalagem, faz parte do produto. Então, ele tem que ser pensado da mesma forma que a gente pensa em algum produto, né? Então, eu acho interessante que em poucos instantes você resumiu todos os tópicos que são o tema aqui de hoje, né? Governança, indicadores e cultura. Quer dizer, em todos esses exemplos aí do dia a dia, você precisou que todas as pessoas estivessem conectadas com o mesmo ideal de vamos reduzir isso, vamos reinventar. E isso é um componente de cultura muito forte. Então, a primeira pessoa que olhou para a bola de futebol e pensou, poxa, para que isso tem que estar embalado? É a mesma pessoa que pode caminhar por outra área do negócio e pensar, pessoal, olha só, fica com isso atento, porque a gente pode fazer essa mesma iniciativa em outras frentes. E aí depois os indicadores. Então, a gente reduziu as embalagens das bolas. O quanto que isso significou? O quanto isso impactou? Vamos levar isso para outra coisa e pulverizar isso dentro de todas as outras ações de governança, né? Super. Não, exatamente. E mostrar aquilo que você falou, e já mostrar resultados indicadores, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente começou, então, em novembro de 2018, então vamos dizer 2019, só em 2019 a gente trocou 6 milhões de embalagens. Então, assim, quando você vê o tamanho do Carrefour, todas essas lojas, uma decisão de mudança tem um impacto enorme. Sim. Então, isso dá aquele prazer, né? Porque, assim, é desafiador, mas a gente consegue fazer coisas rápidas e tem coisas que, de novo, até hoje a gente está revisando o detalhe de tipo de embalagem, claro. Soluções que a gente não tem, enfim, mas em 2020 a gente já trocou 11 milhões. Então, assim, é muita coisa e dá para fazer ainda muitos milhões, tá? Tem muitas mudanças ainda que podem ser feitas, né? Mas é esse ritmo que é importante para eles verem que eles têm impacto. Uhum. E Marie, você trouxe uma questão interessante que você citou, essa mudança que a gente fez na embalagem trouxe, né, uma questão de redução de custo também, né? Então acho que é importante as empresas, né, os executivos entenderem que a agenda ESG ela não está descolada de uma necessidade de melhores resultados, de lucratividade, enfim, as empresas sim querem buscar resultados, né, melhores, menores custos, e as coisas podem convergir, conversar, e uma agenda ajuda a outra, né? Tem um cliente nosso que eles são muito focados em questões de custos, buscam reduzir custo de, sei lá, energia, água. Eu falei, ótimo, né? Já estamos aí dando alguns passos nessa linha dessa agenda sustentável ESG, né? Lógico que pode ser que a motivação, né, venha por lados diferentes, mas o resultado é bastante próximo, né, e convergente. Eu lembro que quando a gente conversou antes também, você tinha trazido alguns exemplos em relação a desmatamento, né? E quando eu te apresentei também, falei que você era responsável por esse tema. Não sei se você tem alguma coisa nesse sentido aí que você também queira compartilhar com a gente. Sim. A gente tem, na parte do desmatamento, a gente tem uma política de compra responsável de carne bovina desde 2016, né? Com o monitoramento, a gente tem nossa própria ferramenta de geomonitoramento via satélite que monitora todas as compras de carne que nós fazemos. Então, a gente tem uma integração direta com o nosso TI e toda compra que o comercial faz é enviado diretamente para essa ferramenta e a gente, dependendo do que a gente recebe, a gente vai analisando via satélite as fazendas, verificando vários critérios de
desmatamento, unidade de conservação, embargo do IBAMA, trabalho escravo, terras indígenas. Então, isso já faz parte da nossa política. Então, isso já era feito há anos. Mas o que a gente fez em 2019 para dar uma acelerar, né? Criou esse comitê de carne. E nesse comitê de carne participa junto o comercial, então, o departamento do açougue, né? Então, quem compra a carne de fato, junto com a qualidade e segurança alimentar, comunicação, marketing, sustentabilidade do Carrefour e do Atacadão, sempre, né? Para a gente começar a juntar, porque eles faziam, o comercial tinha a vida deles, entre aspas, e a nossa fazendo esse monitoramento, mas às vezes a gente não comunicava suficientemente para o comercial. E quem tem o peso para falar e convencer aqueles fornecedores que não mandam ainda informação, que a gente manda, não responde, enfim, é o comercial. Então, pouco a pouco, a gente e esse comitê era semanal, tá? Então, era tipo um ritmo pesado. Toda quarta-feira, a gente sentava com todo esse comitê para falar disso, de como a gente analisa os dados, explicar para eles a diferença entre um tema ou outro. E aí a gente começou um trabalho de engajamento dos frigoríficos. Então, toda semana a gente fala com frigoríficos diferentes. Então, esse foi, pouco a pouco, que no início, né, a sustentabilidade participava sempre com o comercial, pouco a pouco começou a assumir essa bola, né? Porque eles começaram a entender o que a gente fala, como a gente cobra, e pouco a pouco a gente, às vezes, nem participa, né? Obviamente, a maioria das vezes a gente participa, mas, assim, eu acho que, de novo, responsabilizar as áreas. E agora o time de comercial está sendo mais parceiro, e o resultado que a gente chegou no final de 2020 em 100% dos fornecedores frigoríficos engajados, graças a eles. Eles que fizeram esse trabalho de engajamento, de falar toda hora, e a gente vem mais com esse trabalho de educação. A gente explica, tem alguns frigoríficos que nem tinha política de sustentabilidade, que não tinha ferramentas, então a gente já mostra uma planilha Excel, olha, se você preenche essa planilha, você já consegue ter algum monitoramento, aí manda até X dia, a gente manda a nossa política para eles não copiarem, mas se inspirarem, poder ter uma política também. Porque a gente sabe que o varejo tem uma posição delicada porque é muito visível, né? Então, quem vai na loja do Carrefour não vai, às vezes, olhar qual frigorífico abateu, tal boy. As pessoas nem querem saber, né? Eles querem só comer aquela picanha, né? Então, assim, a gente tem que assumir essa responsabilidade, porque o cliente nos considera como responsável e nós somos corresponsáveis pela nossa cadeia de produção, né? Então, falando um pouco desse tema, Daniela, do desmatamento, acho que é isso, foi engajar as outras áreas com esse ritmo, então, de novo, isso entrar na cultura deles, falando toda semana do tema e vendo o trabalho que é de engajar os outros, e não só de, minha política é essa, você não respeita, eu te bloqueio. Isso não avança, não muda o mercado, né? É engajar lá e tentar explicar como a gente pode melhorar, quando a gente pode ter plano de ação com eles, até chegar no resultado com esses indicadores de chegar em 100% de fornecedores engajados. E quando você, estou pensando nisso que você comentou sobre engajamento, assim, quando a gente escuta essa palavra, né, engajamento parece até uma coisa um pouco abstrata demais, mas eu imagino que dentro do território brasileiro, em toda a extensão onde vocês estão, e considerando isso, né, que o rosto do Carrefour é o rosto que o consumidor vê, então o fornecedor ali não necessariamente vai ser conhecido, mas se tiver algum problema é o Carrefour que toma essa responsabilidade. Comenta um pouquinho, Marie, o que você entende como as maiores dificuldades nessa interface com os stakeholders externos? Porque a gente sabe que sem eles, vocês realmente não avançam nessa engrenagem, né? É exatamente isso. Acho que é um trabalho de inclusão, um trabalho muito humilde. Acho que isso é muito importante, né? Quando a gente tem que falar, às vezes a gente tem que organizar, isso é muito estratégico na pauta. Algumas vezes a gente vai organizar um mega evento com todos os fornecedores. Às vezes, quando é mais delicado, a gente organiza um one-to-one. Então, reúne com um fornecedor para poder ele se sentir mais à vontade, para poder falar e explicar as dificuldades dele. E a gente ter essa parte, explicar como a gente chegou até aqui. A gente é longe de ser perfeito, a gente sabe muito bem disso, mas como a gente tenta engajar, trabalhar, ter umas políticas, fazer os testes, pilotos. Então, esse acompanhamento, né? Acho que esse é muito importante, e trabalhar com todos os elementos da cadeia. Então, aprender com os outros, né? Porque, às vezes, a gente cobra uma coisa que talvez nem seja factível, né?
para o fornecedor. Então, entender essa realidade com ele, né? Acho que, trazendo, por exemplo, o tema quando a gente assume o compromisso de bem-estar animal dos suínos, né? Uhum. A gente fez questão, a gente demorou 6 meses para criar essa meta. Por quê? Porque a gente sentou com ONGs especializadas em bem-estar animal, com associações de criadores da indústria, então a ABCS, né, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, e com o nosso fornecedor de marca própria. A gente fez umas 10 visitas no fornecedor. Para ele nos explicar claramente, isso que você está me pedindo, eu não consigo por essa razão, mas talvez eu consiga daqui a X anos, se eu for fazer isso. A gente contratou algumas consultorias para ajudar naqueles pontos críticos que ele não conseguia ter solução, achar solução naquele momento. E com isso, a gente não cria uma meta, tipo, daqui a 2035 eu vou fazer 100% nisso. Não, a gente tem um plano de ação com ele, agora em 2020 consigo fazer isso, 2021 consigo fazer aquilo, 2022, a gente tem metas por ano, e aí a gente marca um alinhamento mensal com ele, a gente tem uma ficha de acompanhamento com todos os seus compromissos e como ele está. Então, às vezes, a gente, eu fiz aquele piloto, não deu certo, volta ao zero, tá, então vamos achar outra solução. Mas a gente está junto com ele. E acho que essa parceria não é só tipo, eu assinei, eu sou Carrefour, então agora você se vira, mas você vai ter que fazer. Acho com que certeza. Até porque sentada no escritório em São Paulo, sozinha, vocês não conseguiriam fazer isso sem juro que eu quase virei veterinária naquela época, né? Foi assim, um tipo de detalhes técnicos de criação de suínos, que outro mundo, né? Mas e acho que isso foi muito importante, a gente mergulhar na realidade da produção para poder realmente fazer compromissos que eu me sinto tranquila de assumir publicamente. Uhum. E nessa questão de engajamento, isso transcende essa parte inicial do contato e entra também numa questão de monitoramento, de verificação posterior em como esse compromisso está sendo cumprido? Exatamente. Por exemplo, nesse caso específico, a gente tem um core mensal com ele, apesar da gente ter metas que vão até 2028, outras vão até agora. Então, a gente tem esse core mensal para a gente acompanhar toda essa evolução, as dificuldades, e foi justamente isso. No início, ele falou que podia fazer alguma coisa. De repente, a gente percebeu que nesse exemplo da imunocastração, por exemplo, tá sendo muito caro, não está valendo a pena, como que eu vou fazer? Só tenho um fornecedor no mercado. Então, a gente contratou uma consultoria e a gente foi pagando para ele poder ter um apoio técnico sobre aquele tema que ele tem dificuldade. O cacho de dente já está resolvido, as gaiolas, as matrizes em gaiolas já está resolvido. Então, a gente conseguiu até antecipar algumas metas, que eram, por exemplo, para 2022, que já foram antecipadas para 2020, e outras que a gente tem mais dificuldade e a gente pede ajuda. Sim. Então, acho que é essa parceria com ele, para ele não se sentir bloqueado, preso naquele compromisso. Engessado, né? E Marie, chegaram algumas perguntas que eu acho que de alguma forma você acabou respondendo, mas se quiser complementar, tanto da Patrícia quanto da Carolina. Uma delas pergunta sobre qual é a ferramenta de monitoramento, eu não sei se é uma ferramenta ou se é algo próprio do Carrefour ou se é alguma ferramenta de mercado, não sei se você pode compartilhar. E a Carolina pergunta como é que vocês garantem que os fornecedores estão cumprindo os compromissos assumidos com a sustentabilidade. Então, acho que de alguma forma você falou, mas se quiser complementar. Bom, sobre a ferramenta, é uma ferramenta de uma consultoria, né? Só que a gente é o único varejista que faz a dupla checagem das informações, porque o frigorífico, obviamente, ele tem compromissos, muitos são muito grandes, né? Então, eles já fazem toda uma análise dos dados e da origem da carne que eles vendem para nós. Isso é fundamental, né? Mas eu acho que confiança não impede controle. Isso eu não associo, eu sempre falo isso. Excelente. Então, assim, o meu cliente, ele quer informação. Quando tem algum caso, eu preciso poder responder na hora para ele. Então, eu preciso das informações. Não adianta os outros fazerem esse controle. Então, a gente fala muito desse double check. Então, a gente tem essa ferramenta que monitora toda a minha compra e eu posso ver cada compra de onde vem, qual fazenda e qual bioma, para depois poder dar essa satisfação para o cliente, eu ter mais confiança também e segurança no que eu faço. Né? E desculpa, Daniela, qual que era a segunda pergunta? A outra é como é que vocês garantem que os fornecedores estão cumprindo os compromissos assumidos com a sustentabilidade? É justamente isso. Acho que indicadores é importante, mas indicadores é um pouco frio.
Então, essa reunião de engajamento, a gente fala com cada um dos nossos frigoríficos todo mês. É uma reunião que pode ter de rede de sustentabilidade do Carrefour até pessoas mais operacionais para justamente, dependendo da dificuldade de cada um dos frigoríficos ou cada um dos fornecedores, sentar com eles, entender. E a gente organiza, por exemplo, treinamentos na parte, por exemplo, de direitos humanos. A gente tem treinamentos setoriais, então, para cada uma das cadeias, a gente tem esses treinamentos. Dependendo dos temas, a gente vai fazer treinamento para cada um dos fornecedores. Então, essa parceria. Obviamente, é difícil, que a gente tem milhares, a gente tem 20 mil fornecedores, mas é por isso que a gente fala de cadeias críticas, né? Porque a gente não consegue dedicar tanto tempo para cada um deles, mas dependendo da criticidade, a gente dedica mais tempo, e acho que essa parceria. Quando você vê o comércio, eles conhecem de cor os nomes de todas as pessoas dos fornecedores. Então, esse acompanhamento, acho que é fundamental. Não só preenche uma planilha e me devolve, né? Uhum. E antes de eu passar para a Lívia fazer a próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário, porque a gente, como consumidor, né, eu acho que a gente fica no meio e a gente não vê o que acontece para trás e o que acontece para frente, né, que são exatamente os dois exemplos que você trouxe. A gente vai comprar a nossa comida, né, a nossa carne, ela tá lá bonitinha na bandeja, né? Mas o que aconteceu para trás, tipo, é muito mágico, a gente não sabe. Ela surge lá na bandeja pra gente. Exatamente. E depois o que é feito com aquela embalagem também, a gente simplesmente joga no nosso lixo e também, como mágica, desaparece, né? E eu lembro que uma vez eu visitei, e isso é uma coisa muito marcante, eu sempre repito esse exemplo quando eu dou aula, ou enfim, participo de algum treinamento, porque uma vez eu visitei um aterro sanitário e ter a noção de que aquela montanha de lixo fomos nós que geramos, né? E aí pensando também, né, a indústria, as empresas também buscando aí engajamento para tentar reduzir isso, eu acho que é uma experiência muito marcante, assim, porque é a nossa responsabilidade também, né, sobre esses impactos que a gente está gerando para trás e para frente. Então, eu gostei dos dois exemplos que você trouxe, porque eu acho que ter, né, uma empresa que se preocupa com isso ajuda muito o consumidor, né, e aqui falando mais como cliente realmente agora, né. Exatamente. Sim, teve uma pergunta super interessante aqui da Julita, da empresa Ambientes. Ela queria saber sobre a questão do desperdício de alimentos e fome zero. Se você pode informar para a gente, Marie, como estão sendo realizadas as questões pensando na sustentabilidade no problema do Covid? Grande tema. Acho que só essa pergunta eu posso demorar uma meia hora, tá? Então, vocês me cortando, tá? E acho que o desperdício alimentar é a primeira questão da sustentabilidade no varejo. Porque qualquer pessoa que vai numa loja vê toda aquela quantidade de alimentos, o que eles fazem no final do dia, né? Sim. Então, acho que uma pergunta nosso impacto ambiental, assim, principal e mais direto. Então, obviamente, é o primeiro tema que a gente trabalha há 40 anos, desde que o varejo nasceu, a gente trabalha esse tema, né? Então, a gente tenta trabalhar, eu falo muito que a gente tem um ecossistema fechado. Então, pensa numa coisa fechada que nada se joga fora, não existe fora, porque a gente, nos meus treinamentos para as lojas, a gente fala muito, e fora aonde? Fora a gente tem um planeta só, tá tudo aqui. Bota em algum lugar, né? Então, então, a gente vai trabalhar desde o campo, o desperdício. 1/3 do desperdício acontece no campo, né? Então, a gente tem fichas técnicas, como eu comentei, para as embalagens. Então, uma abobrinha pode ter só 15 centímetros, tem que ser de tal cor, tem de tal forma, enfim. Então, a gente tem um padrão de qualidade. Mas, às vezes, a biodiversidade é que a gente pode ter uma abobrinha torta, gigante, minúscula. Então, essa não entra nos requisitos de qualidade. Mas ela é ótima em termos nutricional. Então, assim, a gente criou, em 2016, os únicos. Justamente porque em muitos países, muitas empresas, a gente fala dos uglies, né, dos feios. A gente não gosta dessa palavra, porque diversidade tem todo, né? Não existe duas iguais, não existe duas abobrinhas iguais. Né? Então, esses aí a gente tirou... Então, era um desperdício do produtor, né? Nem era problema meu, entre aspas. Né? Mas a gente criou essa parceria para os fornecedores, produtores, né? Venderem para nós, e a gente vende para o cliente de um valor reduzido, a gente tem descontos entre 40% e 20% desses produtos.
são produtos muito fofos, eu compro só eles, porque às vezes são pequenininhos, então dependendo da quantidade, enfim. Então, a gente trabalha, quando se fala da cadeia de produção, trabalha desde o campo, o tema do desperdício, na logística, então a gente vai retrabalhar o tema da temperatura das câmaras frias, o jeito de armazenar. Então, por exemplo, a gente repensou a forma de mostrar as bananas, né? A banana, quando tem uma manchinha preta, o cliente não compra, né? Então, como a gente pode repensar a forma de expor? Então, a gente criou um suporte de borracha que tem exatamente a forma da banana para poder expor a banana de forma mais segura. Para a outra, a gente tem um cabide para pendurar a banana para ela não ficar amassada. Né? A gente tem o que a gente chama da single banana, né? Que as pessoas gostam de tirar para ter exatamente a quantidade necessária, e a single banana, a banana solteira, né? Ela fica sozinha. Assim. Fica um monte de banana solteira. A gente cria casalzinhos aí. Então, então, assim, são coisas muito práticas, é isso que eu gosto, porque é só ir na loja e ver e entender ideias. Dente de alho, eu sou francesa, né? Eu nunca vi, só no Brasil isso, né? Que as pessoas tiram os dentes de alho. E aí a gente fica um monte de dente de alho solto. Então a gente começa a reembalar esses dentes de alho para vender eles a granel, né? Então, enfim, são muitas coisas. E aí, então, o objetivo eu falo sempre de um funil, né? A gente tem primeiro vender, né? Que a gente somos uma empresa. Então, como vender de uma forma justa os produtos que iam ser descartados, com descontos, transformar. Então, o pão francês da véspera vira uma torrada, o pão francês vira um farinha de rosca. Então, como eu posso transformar meus produtos? Agora a gente está trabalhando em torrada de panetone na Natal, porque a gente joga fora muito panetone. Inovações não param, né? Todo dia você vai vendo uma nova oportunidade. Sim. Depois doa, né? Então, a gente tem parcerias com os bancos de alimentos há 12 anos. Doa depois para animais, então a gente transforma isso em ração animal. E, finalmente, composta, faz o destino correto de cada uma das embalagens do alimento. Então, a gente cria a gente faz compostagem dos restos de alimentos. E até, já falando de economia circular, no ano passado a gente criou a terra vegetal Carrefour com resíduo orgânico da própria loja. Então, o que era lixo vira o produto na gôndola. Então, isso mostra todo... É o case de economia circular, né? Como eu faço, eu mostro que lixo é dinheiro, que se eu faço a separação correta, o que ia gastar para fazer o descarte, né? Como a Daniela comentou de aterro sanitário, a gente paga para o descarte, não pode esquecer disso. A gente cria um produto que volta para a loja e vende ainda. Então, você ganha 2 vezes, né? Você economiza o custo do descarte e, além disso, você cria um valor e um produto que você vai vender, né? Eu acho que tem um benefício um pouco mais etéreo nisso daí, que a gente não pensa de imediato, mas que é influenciar todos esses integrantes de toda essa cadeia, como você comentou, desde o produtor até lá na ponta, e de cada um dar vazão a essas ideias de reuso, de reciclagem, né? Que é quando a gente fala de cultura, é isso. Então, assim, o Carrefour está trazendo esse pilar para dentro do relacionamento com os stakeholders internos e também com os externos, e dando voz para que cada um componha também essas ideias de inovação, porque é isso. Então, pode virar farinha, pode virar torrada, e quando não der nem para virar farinha, nem para virar torrada, vai virar terra vegetal. Então, assim, as ideias, elas não podem parar de pipocar, e eu acho super interessante que vocês dão essa vazão e incentivam, né? Porque é isso, no fim, a economia circular, e na verdade não só a economia circular de trazer esses elementos para dentro, mas de já pensar para que eu tenho que gastar tudo isso. Eu, como a Dani falou, eu sou responsável por esse lixo, qual que é o meu quinhão dessa montanha de lixo aqui, né? Qual que tem o nome ali, Lívia? Qual que tem o nome ali, Dani? O que eu posso fazer no meu dia a dia ali do lixo que vai da minha cozinha, né? Para isso... Exatamente. Aliás, só aproveitando o seu comentário, Olivia, a gente criou um selo nas embalagens da marca Carrefour, que fui desenhado para não virar lixo, agora é com você. Agora é com você. Que legal! Já está tendo essa corresponsabilidade, porque não adianta a indústria fazer todo esse negócio de PCR, de plástico reciclado, de reaproveitar da matéria reciclada e não virgem, blá, 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 a gente repensar toda essa embalagem se o cliente também não jogar no lugar certo, né? Então, cada um é tão responsável como o outro. E então é muito isso, é chamar essa atenção, aquele nome lá no aterro, né? Agora é com você. Então você vai fazer o descarte correto para poder voltar na cadeia de produção.
Eu queria comentar que tem gente com fome aqui, porque tem gente que falou que quer comer a torrada. Vou fazer tudo para ela chegar esse ano ainda, que faz 1 ano que estou trabalhando nela. Aqui. Ô, Marie, a gente falou, né? Você falou muito dos exemplos dos stakeholders, principalmente fornecedor, falou também dos stakeholders internos, né? De várias áreas do negócio sendo envolvidas e outros públicos, né? Como que é a questão concorrente, a indústria, o setor, enfim, como é que o que você pode falar a respeito disso? Novamente, né? O varejo sozinho não é nada, né? Então, é fundamental. Então, primeiro, a gente participa muito de grandes mesas. Então, a gente participa do GTPS, que é o Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável, desde 2007. A gente é membro fundador do Impacto, que é o Instituto Nacional contra o Trabalho Escravo. Trabalha membro do ETOS, membro do CIBEDES, do RTRS, na parte da soja. Rede para a Circularidade do Plástico, falando de economia circular. Então, a gente participa de todos esses elos, e isso que eu acho interessante. Por exemplo, na rede para a Circularidade do Plástico, a gente tem a indústria petroquímicas, que, gente, o varejo nunca teve relação direta com eles, né? Sim. Mas aí, nessas mesas, a gente consegue entender a dificuldade dele, a realidade dele, e isso gera muitas oportunidades. É nesse grupo que a gente consegue ter oportunidades de trazer material reciclado e fechar alguns ciclos. A gente conseguiu, por redes dessas, entender quem era meu reciclador de tal tipo de papel, de plástico, para quem ele vendia. Percebi que ele vendia para um fornecedor que fornece a minha marca, Carrefour, e então aí consegui fechar o ciclo. Entendi que a material que eu reciclava no meu fundo de loja era enviado para o reciclador, para a petroquímica que fornecia meu produto, minha embalagem X de um produto, geralmente não alimentar, para matéria que é reciclada, que voltava para a minha loja. Então, entender esses erros todos, né? Em particular para essas redes, para essas cadeias tão complexas. Mesma coisa com o GTPS, falar com produtor de, assim, fazendeiros e pecuaristas, e entender como eles trabalham, e ter de sempre presentes, parcerias público-privado. Então, acho que esses stakeholders todos são super importantes. E já falando do tema da carne, acho que um tema de stakeholders bem interessante foi o protocolo harmonizado, né? O MPF, então o Ministério Público Federal, pediu para uma ONG, que foi Imaflora, organizar umas regras em comuns sobre o tema do desmatamento. Uhum. Cada um tinha data de corte diferentes, biomas, que um olha no outro não olha, um tema super complexo que não vou entrar no detalhe, mas polígonos de fazendas, o que você aceita, o que você não aceita, quais são os critérios, e aí cada um falava uma coisa, né? A gente sentou, quando a gente falou do G6, né, os 3 principais frigoríficos, com os 3 principais varejistas, então, concorrentes diretos, né? Uhum. E a gente criou durante 2 anos um protocolo harmonizado que saiu e entrou em vigor como legislação no dia 1º de julho de 2020. Então, foi um trabalho coletivo de entender qual que é a sua política, qual que é a minha, o que eu aceito, o que não aceito. E a gente junto criou uma regra. E hoje, então, o objetivo é engajar os outros varejistas e os outros frigoríficos. Então, a gente tem estratégia de engajamento. O frigorífico trabalha do lado deles para engajar os outros. E a gente, como varejista, trabalha para engajar os outros. Então, por exemplo, só na semana passada, a gente estava com o Ministério Público de Manaus, com varejistas da região de Amazonas, para apresentar o protocolo e para que os regionais também adotassem o protocolo harmonizado. É importante lembrar que no varejo, apesar de ter grandes nomes internacionais, o varejo regional é muito importante. Sim. Às vezes, no Sul, a gente tem 2 lojas, quando marcas regionais têm 50, 100, 200, 300. Então, assim, a gente não é nada regionalmente. Então, essas empresas regionais, apesar de não ter a pressão e a visibilidade que nós temos, eles são fundamentais para mudar as coisas e mudar o mercado, né? Então, eu acho que esse engajamento, então, esse aceitar, e a gente trabalha muito com a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, para justamente trabalhar com as associações regionais e com as empresas regionais, para eles adotarem também esses requisitos e todo o varejo poder cobrar a mesma coisa dos nossos fornecedores, né? Virar uma voz uniforme de mercado, né? Exato. E você comentou desse G6, isso não é nenhuma reunião, isso é um encontro de titãs, né? Pela dimensão que a coisa tomou, muito legal.
Exato. Chegou uma pergunta aqui, você citou, deu até o exemplo do alho, né? Que você falou, não, eu só vi isso no Brasil, enfim. Então eu queria falar um pouquinho de cultura, que não sei se a Lívia ia fazer alguma pergunta nesse sentido, mas só puxando o gancho aqui, Lívia, da pergunta que chegou aqui do público, né? Já que o Carrefour é uma marca, né, internacional, como é que você avalia a cultura brasileira comparada com as demais em termos de governança corporativa e sustentabilidade? E se você destaca alguma cultura que já esteja com um grau maior de maturidade? Boa pergunta. Eu acho que, assim, justamente, como a gente é um grupo, a gente tem que andar na mesma direção, né? Então, a gente tem, por exemplo, o reporting trimestral, que a gente reporta mais de 150 indicadores a cada 3 meses, que vem com energia, transporte, agricultura, orgânicos, pequenos produtores, plástico, enfim, temas assim muito extensos, né? Nutrição, floresta, desperdício, enfim. Então, a gente tem essa direção em comum para manter a marca Carrefour com as mesmas metas e a mesma direção. Mas cada um tem a sua própria identidade. Então, obviamente que minha definição do pequeno produtor vai ser diferente da Bélgica. Então, e aí cada um vai aceitar suas diferentes. Transgênicos. Na Europa é 0, aqui é tudo. Então, todo proteger regulatório que influencia nessa questão de legislação totalmente diferente. A França e a Europa tem muita, por exemplo, já virou lei, né? O plástico de uso único já virou proibido. A parte de nutrição também é muito diferente. Então, existem várias diferenças e tem coisas que a gente é muito mais maduro. Por exemplo, o tema da energia, Mercado Livre, essas coisas. O Brasil tem é muito mais maduro. Uhum. Tratamento de resíduos lá é muito mais tecnológico. A gente lá faz metanização, então consegue valorizar muito mais resíduo. Aqui é aquela compostagem tradicional, aquela leira de... Então, assim, eu posso ter 1% de plástico. Então, eu trabalho de uma cooperativa no fundo da loja para separar tudo certinho para poder fazer a compostagem tradicional. Na Europa, não. Na Europa já vai tudo junto e gera energia com isso e já esquenta a cidade de Paris. Sim. Então, assim, tem maturidades diferentes dependendo dos temas. O tema do desmatamento, obviamente, todos os olhos estão para o Brasil, né? Então, a gente tem uma força e um conhecimento que a gente participa de todas as grandes mesas internacionais, o CGF, né, o Consumer Good Forums, o nosso CEO global e o líder da Forest Coalition. Então, mas quem fala disso somos nós, porque a gente é mais apropriado para falar e explicar como funciona. Então, dependendo dos temas, cada um tem sua maturidade, e isso acho que é muito respeitado. E isso é muito importante, né? Porque cada um... Então, nessas metas, naqueles 150 indicadores, a gente sempre tem para quem eles são e qual é a diferença para eles. Tem indicadores só para a Europa, tem indicadores para todos os países. A gente tem Taiwan também, que é outra realidade. Então, aí cada um vai... então, as metas são as mesmas, os temas são os mesmos, mas cada um com suas diferenças. Eu estava até me lembrando da divulgação do relatório de sustentabilidade do último de vocês, e essa questão das ODS, de como isso se comunica, né, com todas as ações e todos os tópicos de materialidade. Então, para vocês conseguirem elencar as prioridades de ação e as próximas estratégias do grupo, vocês precisam conhecer muito isso a fundo. E para conhecer muito isso a fundo, vocês precisam estar atentos a todas essas divergências regionais, porque no fim das contas, uma dificuldade que você vai encontrar no sul do Brasil não vai ser a mesma dificuldade da Bélgica, então é um trabalho de formiguinha e constante, né? Exato, e a gente tem muita reunião com todos os países, a gente é muito próximo, então a gente tem reunião internacional sobre granel. Granel também, outra coisa. A Europa virou até legislação que a gente vai ter que ter 20% do espaço dos varejos de venda a granel daqui a alguns anos. Então, assim, é um negócio super aceitado. Sim. Aqui tem muito problema de segurança alimentar, não é muito aceito pelo cliente. Alguns sim, outros não. Enfim, então é muito mais complexo. Mas a gente tem esses brainstormings entre os países e a gente reporta essas dificuldades e a legislação, enfim. Então, mas, assim, por exemplo, frutas e legumes a granel, aqui é muito normal. Entre os países é tudo embalado. Então, a gente está muito adiantado sobre isso.
Então, não tem esse negócio de um país atrasado ou outro. A gente tem pesca sustentável. O Brasil, a gente teve o melhor resultado do mundo, assim, dos países do Sim, sim, o relatório de sustentabilidade fala muito sobre essa questão da pesca, é muito interessante. Então, enfim, e falando de cultura, né, acho que é isso de escalar e de ter essa sustentabilidade em todos os elos da cadeia e todos os níveis hierárquicos, né? Em 2018, junto com a FAFood, a gente criou o programa de super-heróis. Super-heróis são os funcionários da loja, de qualquer, até de call center, de banco, da matriz, de todo mundo, que sentem esse engajamento para a FAFood, para alimentação saudável, sustentável, acessível, e eles começam a ser esses embaixadores. E a gente fala de super-heróis porque eles têm superpoderes, porque eles fazem esse engajamento além, né? Sim. E isso hoje, a gente hoje tem mais de 300 super-heróis no Brasil. Isso virou encontros antes da pandemia, né? Então, todos os super-heróis do mundo se encontraram na França, de Taiwan, da Argentina, enfim. Então, tem esse engajamento de pessoas que são operadores de caixa, pessoas seguidores lá no açougue, assistente de gestão. Então, assim, não tem nenhum limite de cargo. E são pessoas que no caixa vai incentivar o cliente a comprar uma sacola reutilizável no lugar da sacola descartável, receitas de reaproveitamento de resíduos, explicar, até falar o que a gente faz, que muitas vezes na loja a gente não percebe tudo o que está sendo feito atrás. Então, explicar, ter cartas na loja, contar história para o cliente. Então, várias ações muito legais e, enfim, é um grupo que, se você não tem energia, é só entrar nesse grupo do WhatsApp que te dá um boom de energia. Imagina, deve ser, no mínimo, muito animado. Muito animado. E assim, então aí é reciclagem para sempre, amor para reciclagem. De repente fica um negócio. E a gente tem um Dia Internacional dos Super-Heróis, onde, por exemplo, a nossa super-heroína de João Pessoa falou diretamente com o CEO global do grupo. Então, legal. Aí traz essa, tipo, você é importante, você, pessoa de qualquer momento, é importante e você faz a diferença. Porque quem fala com o cliente não sou eu, não é o CEO, é a loja. Então, ela tem que entender o FAFood, as nossas políticas, tudo que a gente faz da mesma forma. E é uma cultura que se retroalimenta, né? Porque a partir do momento em que o operador de caixa tem uma conversa assim, cortês e engajada e realmente inspirada com a pessoa que está ali comprando e está deixando de comprar a sacola plástica para comprar a sacola retornável, ela também está fazendo com que essa pessoa vá embora para casa com esse pensamento de, na próxima vez que eu for ao mercado, eu não posso esquecer da minha sacola. E assim se constrói uma cultura que vira uma, né? Enfim, reverbera para as outras partes. Muito bom. E vai sendo uma coisa genuína, né? Isso. Exato. Uma forma que eu nunca falaria isso dessa forma. Porque eu sou mais, assim, quadradinha, eu já estudei isso, e aí, de repente, se uma operadora de caixa quer fazer um negócio super legal com outro olhar, que não é tão técnico, mas que é perfeito para falar com o cliente. Sim. E aí, eles vão fazer uma story, toda loja tem sua página de Facebook, né? E aí, ela posta na loja, e acho que foi João Pessoa, também João Pessoa é bem bom. Outra loja que fez um selfie, assim, nem sei como falar isso, um videozinho aí, sobre a terra vegetal, com outras palavras, não as minhas, assim, nada a ver. Perfeito. Sim. E gerou um buzz na loja. Então, assim, é isso daí, é falar do seu jeito, do programa que você gosta mais, e isso atrai o cliente, porque é real, né? E tem planejamento de capacitação desses super-heróis periódicos, então, para que eles tenham repertório. Exato. Então, a gente tem encontros todo mês, a gente tem a gente tem uma trilha de aprendizagem na nossa plataforma interna de treinamento, onde a gente explica todos os temas e essas pílulas de conteúdo que a gente chama. Então, a gente tem vários vídeos que a gente vai criando para outras razões que a gente posta no grupo, conteúdos, lives, enfim, várias coisas. Daqui a 2 semanas a gente vai ter encontro com o Edson Leite, de gastronomia periférica, para falar de desperdício, de solidariedade, Então, assim, a gente chama pessoas do Comex, a gente teve o nosso vice-presidente falando com eles sobre a história do Carrefour, do FAFood, enfim, então, um pouco de tudo, né, para eles terem mais conteúdo para poder se apropriar, né, o FAFood.
E essa questão, né, de chamar vários atores, né, para se engajarem, eu lembro que assim, a Lívia até citou o evento de lançamento do relatório de vocês, né, não foi só o Carrefour ou algum executivo falando, né, tinha fornecedores pequenos, tinha funcionários, então é bem interessante essa forma que vocês vão juntando as pessoas, né, para poder participar. É fundamental. Eu acho que essas parcerias, né, acho que foi a primeira vez que a gente faz bastante evento chamando diretores de loja ou pessoas de loja para falar no evento, né? Mas era a primeira vez esse ano que a gente fez isso para externo, né? Então, imagina o estresse deles. Mas foi muito bom, porque aí mostra a realidade. Tipo, o Carrefour é isso. O Carrefour não é um executivo falando, o Carrefour é loja. Então, eles que mostram que fazem tudo isso virar concreto e real, né, nas nossas operações. Uhum. Perfeito. Chegou uma questão aqui, eu não sei se está aí na sua agenda ou, de repente, a gente também indica onde que a pessoa pode obter informação, que é sobre as questões de pegada de carbono na cadeia logística. Né? Então, enfim, sai um pouquinho aí das questões, né, de embalagem, de desmatamento, mas a gente sabe que emissões é um tema que sempre quando a gente fala de sustentabilidade, ESG né, todo mundo fala, não tem como não citar, né? Exato. Isso, a logística é uma boa história também, porque quando a gente fala de responsabilizar, de descentralizar a sustentabilidade, um dia o diretor da logística chegou para mim com um projeto maravilhoso, feito pronto, eu não fiz nada de sustentabilidade na logística. Eu tive uma ideia, já contratei, já fiz... E aí eles reformularam toda a forma de fazer a logística, criando um mini centro de distribuição nas lojas para evitar que, às vezes, a gente voltava tudo para São Paulo, que tem um centro de distribuição maior do Brasil, para voltar para outro, que não fazia sentido, cabotagem, otimização da logística para ir até Manaus. A gente começou a criar até caminhões que andam com gás natural. Aí agora a próxima etapa é usar nosso próprio resíduo para virar esse gás, mas por enquanto a gente tem esse trabalho de readequação, então é uma adequação total do caminhão em si, não é só mudar de gasolina, não. Então, rever isso e tem todo um trabalho de reflorestamento para compensar as emissões emitidas na logística. Então, com tudo isso, no ano passado a gente teve uma redução de 19% de emissões de gás na logística e foi só o primeiro ano de trabalho. Então, assim, de novo, eu não teria conseguido, sustentabilidade, pensar em coisas de, vamos criar centro de distribuição, a cabotagem, não sei o quê. Então, são especialistas do tema que conseguem, que têm as soluções. O que você tem que trazer é essa cultura e pensar como a gente pode fazer melhor em termos de sustentabilidade. E ter essa plataforma de ouvi-los, né, para que as ideias consigam ser bem recebidas. Exato. Inclusive, naquele webinar de lançamento, porque a gente faz um interno e um externo. Um para todos os seus stakeholders externos e um para sempre todos os seus fornecedores. Desculpa, nos colaboradores. Não lembro se foi no interno ou no externo, mas a gente chamou o diretor de logística para falar de sustentabilidade. Então, de novo, para dar o palco para ele, porque quem fez foi ele, não foi nós. Muito legal. Você trouxe esse exemplo aí, né, de 19% de redução. Tem algum outro indicador, algum outro número aí que você queira destacar, que você acha que é interessante o nosso público saber, além dos que você já trouxe, né, que você fala, nossa, isso aqui, fico muito contente da gente ter atingido. Então, acho que o tema de 100% dos fornecedores de carne engajados na nossa política de desmatamento zero. O tema da pesca, que a gente tinha uma meta em todos os países de 50% de pesca sustentável até 2020. E o Brasil chegou em 63%. Então, assim, a gente ultrapassou a meta, que acho que isso é muito, muito relevante, né, para mostrar que, enfim, e toda essa parceria também, entender com cada um dos parceiros, enfim, então tem isso. O tema também dos 11 milhões de plásticos evitados, de embalagens substituídas, né? Acho que isso também é um ponto relevante. De doação, nós doamos mais de 3 mil toneladas de alimentos no ano de 2020 para entidades de apoio de vulnerabilidade social. Que mais? A gente chegou pela primeira vez em
8% de aterro, então menos de 50%, ou seja, mais da metade do nosso resíduo é valorizado, é reciclado, compostado, doado, transformado. Então, esse é um longo caminho, porque alguns anos atrás a gente estava muito longe disso. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que esse engajamento geral da empresa que faz que isso aconteça, né? E é bom você destacar que é um longo caminho, né? Tem algumas empresas que eu acho que, enfim, estão ouvindo falar muito de ESG, de sustentabilidade, tem ali, às vezes, uma ansiedade, uma pressão, e quer resolver, né? Assim, para ontem, quer um selo, mas na verdade é um processo em si, né? Então, acho que fica. Desculpa, às vezes a gente tem que antecipar isso, porque quando o cliente pede, é para ser agora. Ou seja, porque, por exemplo, o tema da soja, hoje nenhum cliente vai perguntar de onde vem a soja, como se... Mas o dia que o cliente for perguntar isso, a gente tem que estar pronto. Então, a gente já tem 2 anos trabalhando numa coisa que hoje as pessoas falam, mas o cliente não pede. Tá, mas o cliente vai pedir. Isso. Assim como aconteceu com a questão das embalagens, que foi necessário quase um workshop durando um ano inteiro para entender todas as vulnerabilidades ligadas às embalagens, para depois vocês trazerem isso com propriedade para essa conversa com o público, né? Tanto interno quanto externo. Perfeito. A gente está chegando aqui próximo do fim, né, do nosso horário. Não sei se tem alguma questão adicional, Lívia, senão a gente... Não. Quer dizer, na minha cabeça tem várias, né? Mas essa conversa é muito legal. Eu acho que assim, o que eu poderia destacar é que quem estiver nos ouvindo, independentemente do nível de maturidade da organização em que se encontra e do porte também, né? E de impacto ali mais próximo, mais curto e mais imediato, ou algo mais abrangente, como pensando na figura do Carrefour aí, tanto para o Brasil quanto internacional, é entender que isso é uma experiência que tem que ser feita, que tem que ser, assim, utilizada como lição para algo que vai sendo construído paulatinamente. Então, para as pessoas não desanimarem, assim, fica um convite, assim, né, para as pessoas não desanimarem de levar esses assuntos para dentro de cada uma das instituições, porque isso pode ser feito. Se vai demorar 1 ano, 2 anos, enfim, e são muitos temas acontecendo ao mesmo tempo, né, Marie? Assim, é a personificação de uma profissional multitask, é você na sua vida. Então, saber que, assim, a jornada não acabou, é realmente uma jornada de sustentabilidade e com ano após ano vocês vão avançando e eu acho que as empresas têm que saber disso. Bem, vamos começar agora para ano após ano nós termos os indicadores mais rastreáveis, mais palpáveis, mais exatos e mais transparentes para todo mundo construir junto isso. Acho que era isso que eu queria comentar. Ótimo, Lívia. Queria agradecer aqui a sua participação, você estar aqui comigo mais uma vez, né? Mais uma live que a gente está dividindo, e agradecer imensamente, Marie, foi assim, ótimo, foi muito inspirador. Eu vou anotando os pontos, porque eu acho sempre muito, muito rico, então queria agradecer mais uma vez, e se você tiver alguma mensagem final, por favor, compartilha com a gente. Bom, obrigada, acho que a conversa foi muito boa mesmo, ainda bem que não ia material, que não ia dar tempo mesmo, tá, não. Daniela? que não falei nem metade dos meus pontos aqui, mas enfim, é um tema que acho que quando se acredita, se faz acontecer e, de novo, humildade, descentralização, falar com todo mundo, que seja dentro da empresa, que seja fora da empresa, passo por passo. A gente tem uma campanha que chama Pequeno Grande Passo, dentro da empresa, justamente para falar disso. Cada passinho é um grande passo, porque a gente vai mudando a cultura, vai mudando a governança, vai mudando o mundo. Então, acho que é isso. Tem que começar em algum momento e agora, né? Perfeito. Bem, por fim, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Caso alguém tenha perdido algum trecho ou queira rever, daqui a pouquinho o vídeo vai estar no nosso canal do YouTube. Faço o convite aí para os próximos webinars e agradecendo novamente. E até a próxima, então. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Maria. Obrigada, Dani. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.